Vamos aprender a como configurar o nó form, que é o formulário, e as suas utilidades, passo a passo no N8N. Então, sem mais delongas, bora para a tela. Deixa eu só apagar ele aqui, vamos novamente iniciá-lo aqui no N8N, vamos clicar aqui no mais, vamos colocar aqui form, de formulário, N8N, seleciona novo formulário, vamos manter aqui tudo em português para facilitar nossa vida, salvar. Vamos lá, abrir aqui o formulário. Você tem aqui no início uma URL de teste, já está no nome teste. Enquanto estivermos criando esse formulário, editando, vamos deixar ele aqui em teste. Quando finalizar, nós vamos clicar aqui em produção, clicar no link, sair, ativar o fluxo, porque senão ele não vai funcionar, ir lá e começar a usar o link do formulário. Pode ver que aqui não tem nada, só o botão de submit, e aqui ele tem a logo do N8N, que logo nós vamos tirar essa atribuição também. Vamos tirar aqui do ativo, deixar ele inativo e voltar para a configuração. Aqui em autenticação, você consegue colocar uma autenticação básica. Por exemplo, você vai criar uma senha para somente quem tiver essa senha vai ter acesso a esse formulário. Isso aí ele é útil quando você vai usar o formulário para somente uso interno, para, por exemplo, para a sua empresa e seus colaboradores. Você vai clicar aqui, criar nova credencial, colocar aqui, por exemplo, um usuário, colocar aqui Rick, e coloca uma senha. 1, 2, 3, jogo da velha, asterixo, e salva. Tá? Aí toda vez que for usar o link, ele vai pedir essa senha antes, tá? Mas no caso, não vamos usar agora. Pode apagar, que era só para ter uma demonstração. Volta aqui em nenhum. O título, vamos colocar aqui, ó. Cadastro, ficar tudo em maiúsculo. Cadastro de usuário. Sempre precisa ter o título, descrição, informe. Opa, será que acabou a bateria? Acabou a bateria. Que beleza, hein? Vamos modificar aqui a luz. Talvez vai dar certo. Beleza. Vamos improvisar, né? Voltamos aqui para a descrição do formulário. Informe seus dados. Aqui em elementos do formulário será o que você vai querer que a pessoa, o cliente ou o lead preencha. Por exemplo, nome, e-mail, data de nascimento. Vamos clicar aqui, ó, adicionar elemento do formulário, de formulário. Vamos manter aqui em texto, porque eu quero o nome. Qual é seu nome? Deixar tudo maiúsculo. Qual é seu nome? Aqui em espaço reservado é aquele campo onde fica onde você deve colocar o nome, que fica aquele escrito com um cinza claro. Já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, espaço reservado. Deixa eu mostrar aqui de uma vez que é mais fácil. Executar. Aqui, ó, espaço reservado é aqui. Eu vou deixar um texto aqui também para facilitar que o usuário localize o campo que ele tem que preencher. Vou escrever aqui, ó. Escreva aqui seu nome completo. Faltou um P aqui, né? Completo. Olha só como que ele vai ficar. Tá vendo? Escreva aqui seu nome completo. Bem fraquinho aqui, num cinza bem claro. Vamos parar de ouvir. Agora eu quero e-mail. Ah, esse campo, ele vai ser obrigatório ou não? Vou colocar ele como obrigatório. Então eu tenho que selecionar essa caixa aqui. Adicionar elemento. Agora eu quero e-mail. Então vamos escolher e-mail.
Aí eu coloco lá, qual é o seu e-mail? Aí aqui embaixo eu coloco, digite seu e-mail aqui. É opcional e vai ser de acordo com a sua necessidade. Coloco obrigatório. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Certo. Parar de ouvir. Vamos adicionar mais um. Você pode adicionar também, por exemplo, data, uma lista suspensa. Essa lista suspensa que é bacana. Vamos clicar nela. Vou deixar uma lista para a pessoa escolher para qual campo ela quer ser encaminhada. Por exemplo, ela quer mandar uma mensagem para o RH, quero mandar uma mensagem para vendas, quero mandar uma mensagem para agendamentos. Então aqui vão ser esses campos que ela vai escolher. Vou colocar aqui, ó, só 3. Agendamento. Adicionar outro campo. Vou colocar aqui RH. Vamos adicionar outro campo. Vendas. Aqui, se você deixar do jeito que está aqui, ele pode escolher somente um. Se você deixar aqui múltipla escolha, ele vai te dar a opção de escolher vários campos. Vamos salvar aqui. Executar. Aqui, ó, tá vendo? Ele pode, você pode escolher vários campos. Eu não quero deixar ele múltipla escolha. Eu quero deixar ele, não quero deixar ele múltipla escolha. Complete requer fields far. Aqui, ó, o nome. Esse nome aqui, tá vindo da onde? Em português. Ah, tá. É o nome do campo da lista. Vamos colocar aqui. Escolha. Tudo em maiúsculo. Escolha uma opção. Ok. Cadastro usuário e tal. Aqui, ó, escolha uma opção. Estava faltando isso, por isso estava dando erro. Agora que nós tiramos essa parte aqui, que nós desselecionamos essa múltipla escolha, ele vai escolher somente um campo por vez, tá? Então ele vai vir aqui, eu quero RH. Beleza, ele vai colocar os outros dados, por exemplo, Ricardo, e o meu e-mail. Rick, minúsculo. Rick, @gmail. Um e-mail fictício. Clique em Submit. Beleza, as informações já estão aqui, ó, no input, que é a saída. Vocês podem ver. Deixa eu salvar aqui. Executar novamente. Vocês podem ver que ele está com Submit aqui no enviar e está mostrando aqui a logo, o atributo do N8N. Eu vou tirar isso. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui o restante das opções que nós temos aqui, ó. Então, já adicionamos aqui o nome do campo, as opções, adicionar campo. Não quero adicionar mais, eu quero aqui, adicionar elementos de formulário. Já mostramos o data, aqui, ó, lista suspensa, data. Ele pode escolher uma data, coloca obrigatório. Tem que colocar um título. Qual é a data de nascimento? Data de nascimento. Executar. Beleza, a data já apareceu aqui. Só vim aqui e selecionar, mesma coisa, enviar. Vamos ver se eu não esqueci de nada importante. Adicionar outro elemento ao formulário, texto. Ó, pode colocar senha, números, campo oculto. O arquivo, esse aqui é importante. Se você quiser que o formulário, a pessoa possa enviar algum tipo de arquivo, por exemplo, um PDF, uma foto, você vai colocar aqui, ó,
Tipos de arquivo. Aí você tem que especificar os arquivos. Aqui, ó, JPG, vamos deixar aqui em minúsculo. JPG, vírgula, PNG, e sempre dando um espaço aqui depois da vírgula. Campo obrigatório. Tá faltando o nome. Envie sua foto. Beleza. Executar. Beleza. Só selecionar aqui o arquivo que você quiser enviar. Vamos fechar novamente. Agora eu quero mudar. Deixa eu mostrar aqui, eu esqueci de mostrar para vocês. Vamos mudar agora o submit, que é o botão de enviar. Vou mudar o escrito, né? Vou colocar enviar e vou tirar aqui esse atributo ao N8N. Vamos clicar em parar de ouvir. Para tirar isso, vamos clicar aqui em opções. Aqui, ó, adicionar atribuição ao N8N. Vou desselecionar, que ele vai sumir. Vou clicar em adicionar. Vou procurar por rótulo do botão. Aqui, ó, submit. Vou escrever enviar. Vou colocar tudo em maiúsculo, né? Enviar. Executar. Olha só, beleza. Tiramos a atribuição do N8N e agora o botão ficou em enviar. Eu consigo também modificar o código CSS. O que é o código CSS? Ele é o código, como eu posso falar, do design da aparência do formulário. Eu posso vir aqui. Esse aqui é um pouco mais complexo. Eu não sei editar códigos, tá, pessoal? Então eu uso inteligências artificiais para isso. O ChatGPT. Nesse caso hoje vamos usar o Gemini do Google. Vou clicar aqui, adicionar opção, aqui, ó, estilo do formulário personalizado. Aqui, ó, estilo do formulário personalizado. Vamos clicar aqui na setinha, substituir o estilo padrão da interface do formulário público com CSS. Vamos copiar aqui. Fica mais fácil. Vou lá no Google Gemini. Mudar o estilo de formulário do form no N8N de forma a ficar mais atual, não, mais moderno. Segue o código CSS. Agora vamos copiar aquele código. Ctrl A, Ctrl C. Vem aqui e cola, Ctrl V. Se ele entender, ele vai escrever um outro código mais moderno. Vai mudar as fontes. Olha só. Beleza. Tá pronto. Vamos ver se vai funcionar. Clica aqui em copiar código. Volto. Deleto aquele código antigo e colo o novo código. Vamos clicar em executar. Beleza. Ele mudou aqui ele mudou as fontes. Olha só. E aqui no botão de enviar, era vermelho, né? Estilo esse vermelho aqui. Ele mudou para azul. Beleza. Vamos testar, ver se está funcionando. Rick, seu e-mail. rick_gmail.com. Vamos escolher uma opção. Tudo deixei obrigatório? Não, essa opção não deixei obrigatório não. Vamos mudar lá depois. Vamos escolher qualquer uma data. E escolher um arquivo aqui. Vamos escolher esse arquivo aqui. Agora clico em enviar. Enviado. Beleza, o arquivo foi enviado. E vamos ver as outras informações. Beleza, nome, e-mail, aqui pode deixar em JSON. Beleza, prontinho. Vamos colocar aqui ó, alguns campos obrigatórios.
Ficou faltando esse campo aqui, ó, do agendamento. Aqui, ó, escolha uma opção. Agora tudo obrigatório. Vamos executar aqui novamente. Deixa eu salvar aqui, fechar. Vamos conferir. Faltou a data de nascimento, também obrigatório. Vamos lá modificar. Gente, esqueci aqui. Cadê? Não, já está obrigatório já está obrigatório. Agora, como vamos enviar isso para as pessoas? É vindo aqui, ó. Lembra que a gente está só fazendo um teste? Agora finalizamos, não finalizamos? Então, temos que colocar aqui na URL de produção, clicar aqui em cima no HTTP e copiar. Copiamos a URL. Voltamos no Workflow, clica em ativo, vamos abrir outra aba aqui e enviar esse e-mail, enviar esse link. Quando a pessoa clicar no link, ela vai ter acesso ao formulário. Preencheu o formulário, clicou em enviar, vai chegar para você lá daquele formato e você vai encaminhar para dar seguimento no fluxo. Eu deixei vários outros vídeos aqui. Ó, tô até terminando aqui de baixar um vídeo. Esqueci de mandar. Certo. Deixa eu mostrar para vocês. Eu criei vários outros vídeos, todos gratuitos aqui na plataforma. Se você ainda não comprou nenhum curso de N8N, não precisa comprar, porque eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para se tornar um bom profissional em N8N, em fluxos e automações, tudo 0800. Já deixei vários vídeos aqui prontos para vocês. É só vir aqui no canal, o nome do meu canal é Sua Empresa Automática, acessa lá, acessa os vídeos. E se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreva, deixe seu like, que isso ajuda muito o canal, deixe seu comentário para que eu possa saber o que você achou desse vídeo e que eu possa melhorar. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. E até o próximo vídeo. Valeu!